O som seco do tapa ecoou pela sala de jantar como um trovão. O impacto fez vibrar as taças de cristal, silenciou as conversas e congelou os olhares. Naquele instante, diante da família reunida, Dona Célia não era vista como mãe. Era tratada como um incômodo. O agressor não era estranho. Era o próprio filho, Otávio Júnior, que se levantara da ponta da mesa tomado por raiva. O rosto vermelho, o olhar faiscando e a frase cuspida com desprezo. Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora. O silêncio que se seguiu pesou mais que a dor no rosto dela. Nenhum parente ousou defendê-la. Empregados imóveis fingiam não ver. Célia estava de luto. Ainda usava o vestido preto simples do velório do marido, o velho Otávio, falecido dias antes. Mal tivera tempo de chorar sua ausência e já era obrigada a enfrentar outra perda: o respeito do próprio filho. Na cabeceira oposta, de braços cruzados e expressão triunfante, estava Camila, a nora. Filha de um magnata do setor imobiliário, carregava nos olhos a soberba de quem sempre acreditou ser superior. Para ela, aquilo era o desfecho natural. Desde o início do casamento, tratava a sogra como intrusa. Camila nunca disfarçou. Olhava para Dona Célia como se fosse uma empregada. Agora, com o marido repetindo seu desprezo, não precisava mais fingir respeito. Ao redor, alguns parentes cochichavam, outros abaixavam a cabeça. A mesa ostentava iguarias importadas, guardanapos bordados, pratos elaborados. Em contraste, a figura frágil da mãe parecia destoar daquele cenário de abundância. E foi impossível não lembrar dos caminhos que a trouxeram até ali. Quantas noites costurando a luz fraca de uma lâmpada, quantos turnos extras em consultórios e casas de família, quantas vezes deixou de comer para garantir estudo ao filho. E agora, o mesmo menino que embalara nos braços tinha coragem de erguer a mão contra ela. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas um silêncio que queimava mais do que qualquer resposta. Porque dentro dela, misturado à dor, havia algo que ninguém naquela sala poderia imaginar. Algo guardado por anos, pronto para ser revelado no momento certo. Muito antes da humilhação diante da família rica do filho, Dona Célia era sinônimo de força silenciosa. Filha de um pedreiro e de uma costureira da periferia de São Paulo, aprendera cedo que o mundo não tinha piedade. Ainda menina, ajudava a mãe a costurar barras de calças e pregava botões, enquanto acompanhava o pai em mutirões aos fins de semana. Sua infância foi marcada por calos nas mãos e pela certeza de que, para sobreviver, era preciso trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio Pai, mecânico de bairro. Não tinha muito, mas carregava nos olhos a honestidade que bastava. Casaram-se sem luxo, apenas com a bênção do padre da paróquia e um bolo simples doado por vizinhos. Naquele dia, Célia acreditava que a vida poderia ser dura, mas seria compartilhada. Muito antes da humilhação pública, Dona Célia era a coluna silenciosa da família. Filha de pedreiro e costureira da periferia de São Paulo, aprendeu cedo que a vida cobra caro. Ainda menina, pregava botões, fazia barras e ajudava o pai em mutirões aos fins de semana. Cresceu com os dedos marcados de linha e sabão e a certeza de que sobreviver exigia trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio, mecânico de bairro. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um coração íntegro e mãos de quem não fugia do serviço. Casaram-se na paróquia, bolo simples da vizinha, música improvisada, sem luxo, mas com promessa, dividir o peso. O nascimento de Otávio Júnior numa manhã chuvosa reacendeu uma jura íntima. O filho teria o que ela nunca teve. Enquanto o marido passava o dia na oficina, Célia multiplicava jornadas. De manhã, casa em ordem. À tarde, costuras por encomenda. À noite, faxinas e limpezas em consultórios.
Quando o corpo pedia trégua, a necessidade lembrava que livros, cadernos e sapatos não se compram com vontade. E ela voltava para a máquina, sob a luz fraca da cozinha. As pequenas vitórias vinham discretas. Uniforme em dia, lanche simples, boletins com notas altas. Quando faltava carne, inventava receitas com ovos, farinha e tempero de afeto. Quando o dinheiro sumia antes do mês acabar, vendia panos de prato bordados, passava roupas para vizinhas, trocava descanso por dignidade. E repetia baixinho, como quem benze o futuro: ele vai ser alguém. Júnior cresceu vendo a mesa posta, mas não via as madrugadas acordadas. Achava natural encontrar o material escolar pronto, a roupa passada, a comida quentinha. Não sabia que por trás do conforto modestíssimo havia suor, calo e lágrima no travesseiro. Célia escondia as mãos rachadas em luvas, culpava a idade quando o corpo doía e sorria para o filho com a doçura de quem transforma cansaço em abrigo. Quando a oficina quase quebrou, foi ela quem segurou as contas. Quando a saúde do marido começou a fraquejar, assumiu turnos extras sem alarde e, mesmo assim, fazia o possível para que o menino não carregasse o peso da casa. "Estuda, meu filho", dizia. "O resto é comigo." Na escola, Júnior se destacou. Ganhou bolsa em colégio particular, conheceu colegas de sobrenomes importantes, mundos que até então só via na televisão. O contraste o fascinava. Para Célia, era só mais uma razão para redobrar esforços. Se as portas estavam se abrindo, ela não permitiria que se fechassem por falta de dinheiro para a condução. Na casinha simples da Lapa, tudo tinha história. A estante feita pelo marido, a cadeira de balanço da mãe, o rádio antigo que teimava em funcionar às tardes de domingo. Não havia luxo, havia pertencimento. Ali, Célia não era intrusa, era raiz. E foi a partir dessa raiz, firme, silenciosa, teimosa, que ela sustentou o sonho do filho. Sem medalhas, sem aplauso. Só a fé obstinada de quem, mesmo invisível, constrói futuro com as próprias mãos. O destino de Otávio Júnior começou a mudar quando entrou na universidade. Graças ao desempenho escolar e ao sacrifício da mãe, conseguiu vaga em administração em uma das faculdades mais prestigiadas de São Paulo. Ali, mergulhou em um mundo completamente diferente da Lapa. Carros importados nas vagas, festas em coberturas luxuosas, viagens de intercâmbio anunciadas como se fossem passeios de fim de semana. Era como atravessar uma fronteira invisível. Foi nesse ambiente que conheceu Camila. Filha de um dos maiores empresários do setor imobiliário, carregava no sobrenome um peso que abria portas antes mesmo de se apresentar. Para Júnior, ela era a personificação de tudo o que sonhara. Status, sofisticação, reconhecimento. Não demorou muito para se envolverem, e rapidamente ele foi absorvido pelo círculo da família dela. Célia observava de longe, dividida entre orgulho e apreensão. Orgulho, porque o filho estava chegando a oportunidades que ela jamais imaginaria. Preocupação, porque via nos olhos de Camila um brilho de arrogância que lhe causava calafrios. Desde o primeiro encontro, a futura nora a tratou como figurante. Um aperto de mão frio, sorrisos protocolados, frases ditas sem olhar nos olhos. Era claro que, para Camila, a sogra nunca passaria de obstáculo incômodo. O casamento veio em grande estilo. Cerimônia na Catedral da Sé, festa em buffet nos jardins, fotógrafos disputando espaço, convidados ilustres. Célia, com seu vestido modesto costurado em casa, sentou-se em uma mesa afastada. Observava o brilho dos vestidos de alta costura, os flashes incessantes e os olhares atravessados de quem se perguntava, em silêncio, quem era aquela senhora deslocada em meio ao luxo. Na volta para a casinha da Lapa, guardou o vestido no armário e suspirou fundo. Não havia tristeza, mas uma estranha sensação de distância. Era como se o filho tivesse cruzado uma ponte sem retorno. Depois da lua de mel, a transformação foi completa. O sogro, impressionado com a ambição do genro, abriu-lhe espaço na construtora da família. De estagiário de luxo, logo virou sócio.
Em poucos anos, o rapaz que crescera descalço nas ruas da periferia já desfilava como executivo milionário, dono de carros importados e de uma mansão em Alphaville. As visitas à mãe tornaram-se raras. Quando aconteciam, eram rápidas e apressadas. Quase sempre na companhia de Camila, que fazia questão de notar cada detalhe humilde da casa. A cortina puída, o cheiro de comida simples, o sofá gasto, e cada comentário, sutil mas ferino, envergonhava o filho. "Esse bairro já não combina com você, Júnior", dizia a nora sorrindo de canto, como quem dá ordem disfarçada. Célia ouvia, calava e engolia o nó na garganta. Nunca quis atrapalhar. Continuava oferecendo café em xícaras descascadas, contava histórias da infância dele, falava das conquistas pequenas da vizinhança. Mas cada palavra parecia destoar do mundo em que o filho agora vivia. No fundo, sabia que o tempo estava transformando não apenas a vida dele, mas também a forma como ele a enxergava. O menino que um dia correra descalço pelas ruas da Lapa começava a olhar para a própria mãe como quem olha para uma lembrança incômoda. A mansão em Alphaville era imponente, com portões altos e jardins impecáveis. Mas para Dona Célia, cada visita era um teste de resistência. O ar carregado de luxo não impressionava, sufocava. Não havia um canto que não refletisse o gosto de Camila, da seda importada nas cortinas aos quadros modernos que substituíam as fotografias antigas da família. No início, Célia ainda tentava se fazer presente. Oferecia ajuda na cozinha, comentava sobre flores, contava histórias da infância de Júnior. Mas logo entendeu que qualquer gesto seu era visto como interferência. Um dia, enquanto espanava discretamente uma estante, ouviu a voz fria da nora. "A senhora deveria pedir antes de mexer nas coisas. Temos um padrão estético a manter." O móvel em questão era especial. Uma estante construída pelo velho Otávio, onde Célia guardava lembranças preciosas. Fotos antigas, o primeiro diploma do filho, um rádio que ainda funcionava. Para Camila, nada daquilo tinha valor. Apenas atrapalhava a estética. A partir daí, cada encontro de família virou palco de humilhações silenciosas. Camila chegava com vestidos de grife, enquanto a sogra, com roupas simples, tentava disfarçar a diferença. Nos aniversários dos netos, o contraste ficava ainda mais cruel. De um lado, presentes caros, viagens internacionais anunciadas com orgulho. De outro, a pequena caixa embrulhada em papel simples, oferecida com carinho por Dona Célia, recebida com olhares atravessados. Júnior raramente intervinha. Às vezes, até sorria de canto, como se concordasse em silêncio. Para ele, a presença da mãe era um lembrete inconveniente de um passado que queria esquecer. Camila alimentava esse afastamento com habilidade. Sussurrava, em tom baixo, mas audível. Algumas coisas já não combinam mais com o nível da família. Dona Célia, sozinha em sua casa simples, chorava em silêncio. Não reclamava com vizinhos, não dividia a dor. Apenas se lembrava do que construíra. Cada conta paga, cada madrugada de trabalho, cada prato colocado na mesa. Não buscava vingança, mas a memória lhe doía como ferida aberta. E mesmo diante das mágoas, nunca levantava a voz. Engolia as palavras para manter a paz. Até que, em um jantar de domingo, tudo explodiu. A mesa estava coberta de pratarias cintilantes, vinhos importados, pratos preparados por chefe. Parentes riam alto, conversando sobre negócios milionários, investimentos e viagens. Dona Célia, em sua roupa modesta, permanecia discreta, invisível no canto. Foi então que, entre uma taça e outra, ousou lembrar de um detalhe da infância do filho. "Lembra, Júnior, quando você corria descalço pelas ruas da Lapa e voltava com os pés cheios de terra?" Era uma lembrança doce, mas atingiu Júnior como ofensa. Ele bateu a mão na mesa com força, ergueu-se tomado pelo orgulho ferido e gritou: "Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora."
E antes que alguém reagisse, sua mão atingiu o rosto dela. O som seco ecoou pelo salão, gelando cada convidado. O silêncio que se espalhou depois do tapa foi sufocante. As taças de cristal ainda vibravam levemente sobre a mesa, mas ninguém ousava se mover. Parentes desviavam o olhar. Empregados fingiam não ouvir. Camila, de braços cruzados, exibia um sorriso discreto, como quem finalmente vencera uma batalha antiga. Dona Célia, porém, não reagiu com gritos nem lágrimas. Permaneceu firme, com o rosto marcado pela mão do filho, mas os olhos fixos em um ponto distante. Naquele instante, não era só dor que habitava seu peito. Era também a lembrança de algo guardado, quase esquecido, mas que poderia virar a história de ponta cabeça. Saiu da mansão em silêncio, carregando apenas sua bolsa simples. Na calçada, ajeitou o casaco surrado e caminhou com passos firmes. Não pediu carona, não olhou para trás. Cada passo soava como promessa silenciosa. Não seria apagada. Ao chegar em sua casa simples, na Lapa, o contraste foi gritante. Paredes descascadas, móveis antigos, mas tudo carregado de memórias. A cadeira de balanço herdada da mãe, o rádio antigo do marido, fotografias amareladas em porta-retratos. Ali, cada objeto lembrava que, mesmo sem luxo, ela tinha pertencimento. Sentou-se à mesa e passou a mão no rosto dolorido. Depois abriu a gaveta de ferro, onde guardava papéis importantes. Entre contas e recibos antigos, havia uma pasta plástica transparente. Dentro dela, contratos, escrituras e um envelope marrom. Era a lembrança da última conversa com Otávio pai, meses antes de partir. Debilitado pela doença, o marido pedira que ela guardasse aqueles documentos. Se um dia te desrespeitarem, se tentarem te expulsar, esses papéis vão ser sua voz quando a sua não for ouvida. Na época, Célia não quis acreditar que o próprio filho poderia se voltar contra ela. Mas agora entendia que o marido havia previsto tudo. No envelope, havia registros de empréstimos pagos com o esforço dela, a escritura da casa simples e, sobretudo, um adendo em cartório que a colocava como corresponsável em parte dos negócios iniciais do filho, quando ele ainda dependia de sua assinatura para conseguir crédito, provas concretas de que não era figura descartável. Célia fechou a pasta com cuidado, como quem segura uma arma invisível. Não queria vingança, queria dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem lágrimas, mas com um plano silencioso formado dentro de si. E me diga uma coisa, de onde você está assistindo essa história agora? Quero muito saber nos comentários. E mais, se fosse você no lugar de Dona Célia, como reagiria diante de uma humilhação dessas? Aproveite e já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Isso ajuda muito a trazer novas histórias emocionantes para você. 3 dias depois do tapa, Dona Célia acordou cedo. Vestiu o mesmo casaco gasto e tomou o ônibus lotado rumo ao centro de São Paulo. No colo, a bolsa simples escondia a pasta plástica transparente. Do lado de fora, a cidade pulsava com pressa, mas dentro dela havia uma serenidade rara. Cada passo era calculado. Sabia exatamente aonde ir. O destino era o banco onde, por décadas, mantivera discretamente uma caixa de segurança. Os funcionários já a conheciam pelo nome. Ao chegar, foi conduzida por um atendente jovem até a sala reservada. Suas mãos enrugadas tremeram ao girar a chave. Dentro da caixa, encontrou o envelope pardo com a caligrafia firme do marido. As bordas já amareladas denunciavam o tempo, mas as palavras eram claras. Cláusulas registradas em cartório que a garantiam como coproprietária em parte dos investimentos iniciais do filho. Tudo porque, no começo da carreira, Júnior não conseguia crédito sozinho e dependia da assinatura dela. A cada linha lida, Célia sentia a presença do marido como escudo invisível. Ele havia previsto a arrogância, o risco de ser esquecida. E agora era chegada a hora de usar aquele legado não para destruir, mas para se reerguer.
Saindo do banco, foi até um escritório de advocacia simples. Lá a aguardava a doutora Helena, amiga de longa data, advogada experiente e de fala firme. Célia entregou os papéis com mãos trêmulas. Helena examinou cada detalhe, conferiu assinaturas e registros e depois ergueu os olhos com seriedade. Dona Célia, a senhora tem em mãos uma carta de poder. Seu filho não pode ignorar isso. Mas me diga, o que a senhora deseja exatamente? Célia respirou fundo. Não queria ruína. Queria apenas respeito. Pediu que fosse elaborada uma notificação oficial, reconhecendo seus direitos e deixando claro que não se apagava uma mãe como se apaga uma sombra incômoda. 2 semanas depois, enquanto Júnior e Camila recebiam convidados em Alphaville, um oficial de justiça interrompeu a festa com um envelope registrado em cartório. Diante de todos, Júnior leu em voz alta. Qualquer tentativa de expulsar ou agredir sua mãe resultaria na perda de benefícios e na transferência automática de parte dos bens. O salão, antes cheio de risadas, mergulhou em silêncio constrangedor. Parentes cochichavam, empregados pararam de servir. Camila arregalou os olhos, furiosa. Júnior tentou manter a postura, mas a leitura em voz alta deixou evidente. A mãe que ele desprezara tinha voz, tinha lei e tinha prova. Pela primeira vez, o milionário se viu encurralado. O orgulho que o fazia erguer a mão contra a própria mãe agora pesava como corrente em volta do pescoço. Célia, em sua casa simples, recebeu a notícia com calma. Não vibrou, não comemorou. Apenas fechou os olhos e agradeceu em silêncio ao marido, que, mesmo ausente, ainda a protegia. A reunião foi marcada em uma sala luxuosa, decorada com móveis de madeira nobre e quadros caros. Estavam presentes advogados da família de Camila, alguns parentes próximos, e do outro lado da mesa, Dona Célia, acompanhada pela doutora Helena. Pequena em estatura, mas firme no olhar, a mãe parecia carregar consigo décadas de silêncio transformado em coragem. Assim que todos se acomodaram, Helena abriu a pasta e começou a apresentar os documentos. Ali estavam os contratos antigos, as escrituras, os recibos e, sobretudo, o adendo em cartório que tornava Célia coproprietária em parte dos negócios do filho. O ar da sala mudou. Cada papel era um lembrete incontestável de que ela não era invisível. Camila, impaciente, tentou interromper. Isso não passa de um mal-entendido. A senhora está confundindo papéis velhos com valor real. Helena não se abalou. Retirou então o pendrive e o conectou ao projetor. O som preencheu o ambiente. A voz de Júnior áspera, ordenando que a mãe saísse da mansão. Em seguida, o estalo do tapa que ecoara diante de toda a família. O silêncio que seguiu foi pesado. Nenhum argumento seria capaz de apagar aquela prova. Júnior baixou a cabeça. Os advogados cochichavam entre si, alguns parentes desviavam o olhar constrangidos. Helena concluiu com firmeza. Conforme a cláusula registrada em cartório, qualquer agressão ou tentativa de expulsão anula os direitos do Sr. Otávio Júnior sobre os bens em questão. A partir deste momento, a totalidade das propriedades passa legalmente para Dona Célia. O impacto foi devastador. Camila ficou pálida, incapaz de esconder a raiva. Júnior, imóvel, parecia carregar nos ombros o peso da própria vergonha. Célia, por sua vez, levantou-se com calma. Recolheu os papéis e olhou para o filho, não com ódio, mas com tristeza. Sua voz saiu baixa, porém firme. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para que você entenda que uma mãe não se apaga com um tapa. Eu construí essa história tanto quanto você, e não vou ser tratada como sobra. Ninguém ousou responder. A mãe simples, que até então fora invisível, agora ocupava todo o espaço da sala. Ao deixar a reunião, Célia não se vangloriou. Caminhou devagar pelos corredores do prédio luxuoso, segurando a pasta contra o peito. Do lado de fora, a chuva caía fina. Sentiu cada gota no rosto e fechou os olhos por um instante. Era como se finalmente tivesse lavado a humilhação da alma.
Dentro da mansão, restava apenas o silêncio da derrota. Camila, furiosa, culpava o marido pela exposição. Júnior, envergonhado, não encontrava palavras. Pela primeira vez em muito tempo, o poder havia mudado de mãos. A notícia da reunião não ficou restrita às paredes da sala luxuosa. Em pouco tempo, parentes, vizinhos e até colegas de trabalho de Júnior souberam que o milionário havia levantado a mão contra a própria mãe e que ela não era a figura frágil que muitos imaginavam. Na vizinhança da Lapa, onde Dona Célia continuava vivendo, o respeito se renovou. Na padaria, no açougue, no ponto de ônibus, ouviu frases como: "Força, Dona Célia, a senhora é exemplo para todos nós." Pessoas que antes a viam apenas como mais uma senhora humilde, agora a encaravam como símbolo de resistência. Dentro da mansão, em Alphaville, o clima era outro. Camila, furiosa, não aceitava que a sogra tivesse se imposto. Evitava encontros de família e pressionava Júnior a reverter a situação. Mas não havia brechas. Os papéis eram oficiais, a cláusula era válida e a gravação inquestionável. O poder que exercia sobre o marido começava a se esfarelar. Júnior mergulhou em silêncio desconfortável. O homem de negócios, antes confiante e altivo, passou a ser alvo de cochichos e comentários maldosos. Colegas e sócios comentavam pelas costas e sua imagem pública sofreu arranhões. De herdeiro promissor, passou a ser lembrado como o filho ingrato que humilhou a própria mãe. Para Célia, a maior mudança era interna. Continuava morando na mesma casa simples, com paredes descascadas e móveis antigos, mas agora caminhava pelas ruas de cabeça erguida. Não carregava mais o peso da invisibilidade. O silêncio que antes sufocava agora era escolha, não imposição. Mulheres do bairro começaram a procurá-la. Algumas pediam conselhos, outras apenas queriam compartilhar suas próprias dores. Célia as ouvia, com paciência e empatia, e aos poucos percebeu que não estava apenas recuperando sua dignidade, estava inspirando outras a fazerem o mesmo. Foi nesse ponto de reflexão que tomou uma decisão surpreendente. Reuniu-se novamente com a doutora Helena e anunciou: "Não quero viver acorrentada a bens que me lembram dor. Prefiro transformar tudo isso em algo que faça sentido." A advogada a ouviu em silêncio enquanto ela explicava seu plano. Venderia sua parte nos negócios e investiria o dinheiro na criação de um espaço de acolhimento para mulheres idosas em situação de abandono. Um lugar onde nenhuma senhora precisaria passar pela humilhação que ela vivera. Meses depois, o projeto tomou forma. No coração da zona leste de São Paulo, um prédio simples, mas acolhedor, começava a ganhar vida. Quartos arejados, jardim com bancos de madeira, cozinha comunitária. Um lar digno, pensado para dar voz e cuidado a quem tantas vezes fora silenciada. Na inauguração, dezenas de mulheres emocionadas se reuniram para agradecer. Algumas expulsas pelos filhos, outras abandonadas pelos maridos, todas carregando histórias de dor. E ali, diante delas, Dona Célia discursou com voz firme: "Transformei a humilhação em força. Hoje, cada uma de vocês prova que dignidade não é favor, é direito." O lar Dona Célia rapidamente se tornou referência. Não era luxuoso, mas era humano. No jardim simples, senhoras conversavam sob o sol da manhã. Nos corredores, histórias se entrelaçavam como fios de um mesmo tecido. Cada mulher que ali chegava carregava cicatrizes, mas também encontrava acolhimento. Célia caminhava pelos cômodos com serenidade. Via nos olhos daquelas mulheres a dor que um dia também carregara, mas enxergava nelas a mesma chama de resistência que a sustentou. Ali, ela não era vítima, era inspiração. Otávio Júnior demorou meses até criar coragem para visitá-la. O casamento com Camila estava em ruínas. Negócios abalados, prestígio arranhado, a confiança que ostentava parecia ter se esfarelado. Quando finalmente apareceu, encontrou a mãe sentada no jardim, cercada de senhoras que riam e contavam histórias.
Aproximou-se com o semblante abatido. Mãe, eu errei. Sua voz era baixa, carregada de arrependimento. Dona Célia ergueu os olhos, mas não se levantou. Permaneceu firme, deixando que ele sentisse o peso do silêncio. Depois respondeu: Você não errou só comigo, Júnior. Errou com a sua história, mas ainda pode aprender. O perdão existe, mas a confiança precisa ser reconquistada. Ele chorou ali, diante de testemunhas. Não houve abraço imediato, nem reconciliação fácil. Houve apenas o início de uma mudança possível. E para Célia, aquilo bastava. Não queria ver o filho arruinado, mas não voltaria atrás em sua decisão. Sua vida agora tinha outro propósito. Na inauguração oficial do lar, ela discursou diante de dezenas de pessoas, com voz firme e coração sereno. Um filho pode negar a própria mãe, mas uma mãe jamais deve negar a si mesma. Eu fui humilhada, mas transformei a dor em força. Hoje, cada uma dessas mulheres prova que respeito e dignidade não são favores. São direitos inegociáveis. O público aplaudiu de pé. Era a vitória silenciosa de uma mulher simples que ousou enfrentar o poder de um filho milionário e mostrar que amor não é submissão. Naquela noite, sentada em sua cadeira de balanço, Célia refletiu. Não guardava rancor, nem arrependimento. Guardava apenas a certeza de que tinha transformado sua história em legado. A vida lhe mostrara que, às vezes, é preciso perder um lar de tijolos para construir uma morada de respeito. E você, já parou para pensar quantas vezes o silêncio foi usado contra você? A história de Dona Célia nos mostra que dignidade não se pede, se conquista. Que às vezes é preciso abrir mão do que pesa para segurar firme aquilo que realmente liberta. No lugar dela, o que você faria? Guardaria uma casa cheia de mágoas ou escolheria construir uma vida cheia de paz? Deixe seu comentário, porque a sua voz pode ser a força que alguém, neste exato momento, está precisando ouvir. Curta este vídeo, compartilhe com quem carrega dores parecidas e se inscreva no canal para não perder outras histórias como essa. Porque no fim, não é o patrimônio que define quem somos, mas a coragem de transformar a humilhação em legado e a dor em dignidade. O grito ecoou pelas escadarias iluminadas do Clube Municipal de Ouro Preto. Convidados incrédulos se viraram a tempo de ver Dona Zilda Rocha, de 62 anos, rolando degrau após degrau, o corpo frágil batendo contra o mármore frio. No topo, de salto alto e olhar gélido, estava a noiva milionária Isadora Monteiro, que havia acabado de chutar a sogra pobre da escada diante de todos. O silêncio se fez pesado, interrompido apenas pelo impacto final quando Zilda atingiu o chão. Mas para entender como aquela cena humilhante aconteceu, era preciso voltar algumas horas, até o início do casamento que havia parado a cidade. Naquele sábado, Ouro Preto despertou em clima de celebração. As ladeiras de pedra, os casarões coloniais e os sinos das igrejas davam à manhã um ar de solenidade. A cerimônia mais comentada do ano aconteceria na imponente igreja de São Francisco de Assis, um dos ícones do barroco mineiro. O noivo era Henrique Rocha, de 27 anos, jovem analista financeiro que fizera carreira em São Paulo. Filho único de Dona Zilda, carregava nos ombros a esperança da mãe de ver recompensados todos os anos de esforço e sacrifício. Ele se uniria a Isadora Monteiro, filha de Sérgio Monteiro, empresário influente no setor de mineração, conhecido pelo poder e pelo luxo com que cercava a família. Entre os convidados da alta sociedade, vestidos em trajes impecáveis, Dona Zilda destoava. Caminhava com passos tímidos, usando um vestido azul marinho simples, costurado por uma vizinha, e uma bolsa de couro já gasta. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque e as mãos marcadas pelo trabalho revelavam décadas de vida dura como diarista. Assim que entrou na igreja, ouviu cochichos abafados. "É a mãe do noivo?" perguntou uma convidada, inclinando-se para a outra. "Deve ser. Olha só o jeito dela." A resposta veio com um riso disfarçado.
Zilda ignorou os comentários e seguiu até o banco da frente. Seu coração batia acelerado, dividido entre orgulho e insegurança. Para ela, aquele era o momento mais importante da vida do filho, mas também um teste. Suportar o olhar de uma sociedade que nunca a aceitaria como igual. Na sacristia, Isadora ajustava o vestido de renda importada enquanto madrinhas a cercavam. Entre risos contidos, uma delas comentou: "A sogra veio mesmo? Com aquela roupa? Vai estragar as fotos." Isadora sorriu de canto, sem responder. Já sabia que a presença da sogra seria um incômodo, mas Henrique havia insistido. Para manter as aparências, decidiu suportar, ao menos até poder agir. No altar, Henrique ajeitava a gravata quando uma amiga de infância, Camila Silva, criada por Dona Zilda como se fosse filha, se aproximou. "Sua mãe está ali na frente", sussurrou tentando animá-lo. Henrique apenas assentiu, desviando o olhar. O peso da vergonha o consumia, ainda que tentasse disfarçar com um sorriso. O casamento seguia com toda a imponência que se esperava da união entre a família Monteiro e o jovem Henrique Rocha. Dentro da igreja de São Francisco de Assis, o órgão ecoava, as paredes barrocas refletiam os cânticos e os flashes das câmeras se multiplicavam. Para os convidados da elite, era mais do que um matrimônio. Era o encontro perfeito entre tradição e poder econômico. No primeiro banco, Dona Zilda observava cada detalhe. O coração batia forte, orgulhoso e, ao mesmo tempo, oprimido. Afinal, não era fácil estar cercada por gente que a olhava com desdém. O vestido simples, a postura tímida, a pele marcada pelo trabalho. Tudo parecia destoar dos tecidos importados e das joias reluzentes. Alguns cochichos continuavam a circular pelos corredores da igreja. "É a mãe dele mesmo." Tadinho foi criado por uma diarista. Zilda engoliu em seco. Seus olhos marejados denunciavam a mistura de sentimentos. Alegria pelo filho, dor pela forma como era julgada. No altar, Henrique tentava manter a compostura. Ao seu lado, Isadora irradiava beleza e confiança, exibindo um sorriso calculado. Sempre que os olhos da noiva se encontravam com os da sogra, no entanto, um brilho de desprezo surgia. Entre os convidados, Camila Silva acompanhava tudo de perto. Amiga de infância de Henrique, ela crescera praticamente dentro da casa de Dona Zilda. Filha de uma vizinha que havia falecido cedo, foi Zilda quem lhe deu teto, comida e afeto, tratando-a como filha. Camila, agora com 24 anos e formada técnica de enfermagem, nunca deixou de considerar Zilda como sua verdadeira mãe. Enquanto todos se levantavam para a saída dos noivos, Camila percebeu o desconforto estampado no rosto de Zilda. Aproximou-se e segurou sua mão. "Fica tranquila. Você não deve nada a ninguém aqui", sussurrou, num tom firme que contrastava com a delicadeza do gesto. Zilda apenas sorriu de leve, tentando disfarçar as lágrimas. O orgulho de ter criado Henrique e de ver Camila ao seu lado era o que a sustentava. Do lado de fora, os sinos repicavam e os fotógrafos se agitavam para registrar o casal. Sérgio Monteiro, o pai da noiva, comandava a cena como se fosse um diretor, indicando quem deveria ou não aparecer nos retratos oficiais. Quando percebeu Dona Zilda se aproximando, fez um gesto sutil para que um assessor interviesse. "Senhora, melhor aguardar um pouco, já vamos liberar as fotos gerais", disse o rapaz, bloqueando discretamente sua passagem. Humilhada, Zilda recuou. Henrique, nervoso, fingiu não ver. E Isadora, de longe, apenas sorriu satisfeita, como quem confirmava o controle sobre cada detalhe. O cortejo seguiu para o Clube Municipal de Ouro Preto, onde a recepção grandiosa aguardava os convidados. Lustres imensos iluminavam o salão. Mesas fartas exibiam cardápios sofisticados e arranjos de flores brancas se espalhavam por todos os cantos. Era um espetáculo de luxo, contrastando brutalmente com a simplicidade da mulher que dera tudo para criar o noivo. Zilda entrou com passos hesitantes. Mais do que nunca, sentia que aquele não era seu lugar.
mas no fundo uma certeza a sustentava: ela não perderia a dignidade, por mais que tentassem apagá-la. A recepção no Clube Municipal de Ouro Preto era um espetáculo de ostentação. Os lustres de cristal refletiam a luz amarelada sobre mesas impecavelmente decoradas, forradas com toalhas finas e adornadas por arranjos de flores brancas importadas. Garçons circulavam sem parar, equilibrando bandejas de espumante e canapés sofisticados que contrastavam com a simplicidade dos quitutes que Dona Zilda estava acostumada a servir em aniversários de bairro. Logo na entrada, uma cerimonialista direcionava os convidados para as mesas numeradas. Quando Zilda se aproximou, a moça pareceu hesitar. Olhou rapidamente para Isadora, que estava a poucos metros, rindo com as madrinhas. A noiva fez um gesto quase imperceptível com a cabeça e a cerimonialista conduziu Zilda para uma mesa lateral, distante do centro. "Aqui, senhora. Esse lugar está reservado para a senhora", disse em tom polido, mas firme. Zilda agradeceu e se acomodou, percebendo que aquela mesa era a mais afastada do salão, quase na saída. Os convidados mais influentes estavam próximos ao palco e à pista de dança. Ela, isolada. De onde estava, podia observar Henrique sendo saudado por empresários e políticos locais. Ele sorria, apertava mãos, posava para fotos, mas não olhava para ela. Camila se aproximou com uma taça de suco. "Parece que fizeram de propósito", murmurou, sentando-se ao lado de Zilda. "Não tem problema, filha. O importante é estar aqui", respondeu a diarista com a voz embargada. No centro do salão, Isadora circulava como uma rainha. Vestido impecável, maquiagem perfeita, postura altiva. Quando cruzava os olhos com Zilda, fazia questão de manter o sorriso frio, como se quisesse reforçar a distância entre seus mundos. O mestre de cerimônias anunciou a primeira dança dos noivos. A música suave começou e Henrique conduziu Isadora pelo salão, arrancando aplausos e suspiros da plateia. Enquanto dançava, ele lançou um olhar rápido para a mãe, mas desviou imediatamente quando percebeu a expressão orgulhosa, misturada à insegurança no rosto dela. Depois da dança, os fotógrafos pediram a presença das famílias para o registro oficial. Zilda se levantou, esperançosa, mas antes que pudesse se aproximar, um assessor de Sérgio Monteiro interceptou. "Senhora, me desculpe. As fotos agora são só com familiares diretos da noiva. Logo teremos uma geral." O clique das câmeras registrou o casal sorridente ao lado dos Monteiro, enquanto Zilda permanecia parada, constrangida, com os olhos marejados. Camila segurou seu braço tentando consolá-la. "Eles não sabem quem a senhora é de verdade." Mas a dor já estava cravada. Zilda não queria ser centro das atenções, mas desejava apenas o mínimo: estar ao lado do filho em seu grande dia. Durante o jantar, enquanto convidados brindavam com champanhe, Zilda mastigava em silêncio um prato sofisticado que mal reconhecia. Observava Henrique rir das piadas de Sérgio Monteiro e receber elogios de pessoas que jamais haviam caminhado ao seu lado, quando ele era apenas um garoto com uniforme surrado de escola pública. A cada instante, a sensação de exclusão aumentava. Zilda permanecia em silêncio, mas dentro de si já pressentia que aquela noite terminaria em algo muito pior do que simples humilhações sociais. A noite avançava, e o salão do Clube Municipal de Ouro Preto estava tomado por risos e música. O DJ alternava entre clássicos românticos e sucessos animados, mantendo a pista cheia. Para muitos, era uma festa perfeita, mas para Dona Zilda Rocha, cada minuto parecia um teste de resistência. Sentada em sua mesa isolada, ela observava o filho sorrir e brindar com empresários e políticos, sempre ao lado de Isadora. O orgulho se misturava a um vazio sufocante. Era como se Henrique tivesse erguido um muro invisível entre eles. Por volta da meia-noite, Zilda se levantou. Precisava de um pouco de ar. Caminhou discretamente até um dos corredores laterais que levava às escadas de serviço.
O barulho da festa foi ficando para trás, substituído pelo silêncio pesado do prédio antigo. Enquanto respirava fundo, ouviu passos firmes atrás de si. Ao virar, encontrou-se frente a frente com Isadora. A noiva segurava o vestido com uma das mãos para não tropeçar e a encarava com um sorriso frio. "A senhora não se cansa?" perguntou em tom baixo, mas carregado de veneno. "Desde cedo tentando se enfiar onde não é chamada." Zilda recuou um passo, surpresa com a hostilidade direta. "Eu só estou aqui para ver meu filho feliz. Não quero atrapalhar." Isadora deu uma risada seca. "Feliz? Ele só tem vergonha da senhora. Se fosse por mim, nem teria vindo." Mas ele insistiu em convidá-la, talvez por pena. As palavras atingiram Zilda como facadas. Ela apertou a bolsa contra o peito, tentando manter a calma. "Vergonha? Eu criei o Henrique sozinha. Dei tudo o que podia para ele ter uma vida digna. E é exatamente por isso que ele não gosta de lembrar do passado." Interrompeu Isadora, aproximando-se ainda mais. "Na frente da minha família, disse que a senhora era só uma antiga empregada. E sabe por quê? Porque é isso que parece." O sangue de Zilda gelou. Aquilo confirmava seus piores medos. O próprio filho renegava suas origens. Isadora então olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhas. A música da festa parecia distante, abafada pelas paredes grossas. O corredor estava vazio. "Escute bem", sussurrou. "Não quero a senhora nas fotos. Não quero a senhora perto dele. Esse casamento é um contrato de poder, e a senhora é um estorvo." Antes que Zilda pudesse responder, Isadora a empurrou contra a parede. O impacto a fez perder o equilíbrio. No reflexo de defesa, Zilda segurou o corrimão da escada. Mas Isadora não hesitou. Levantou o pé e, com um movimento firme, chutou a sogra, que perdeu as forças e caiu para trás. O corpo de Zilda despencou pelos degraus de mármore, batendo de forma dolorosa em cada lance. Um grito se misturou ao som abafado da festa, mas ninguém parecia ouvir. No topo da escada, Isadora recompôs o vestido e respirou fundo. O olhar gelado não demonstrava arrependimento, apenas a certeza de que havia eliminado um incômodo. O barulho da queda ecoou pelo corredor. Alguns convidados próximos ouviram um estrondo abafado e correram, encontrando Dona Zilda Rocha caída ao pé da escada. Seu corpo estava imóvel por alguns segundos, até que ela soltou um gemido de dor. O vestido azul marinho, simples e já gasto, agora estava manchado pelo pó do chão de mármore. Em segundos, formou-se um círculo de pessoas ao redor. "Meu Deus! O que aconteceu?" perguntou uma senhora. "Será que tropeçou?" arriscou outro convidado. Isadora Monteiro apareceu logo depois, descendo lentamente, simulando surpresa. "Eu estava vindo atrás dela, mas quando vi, já estava no chão", disse em tom dramático. "Talvez tenha perdido o equilíbrio." Alguns assentiram, mas Camila Silva, amiga de infância de Henrique e criada por Dona Zilda como irmã, não acreditou na versão. A pressa com que Isadora tentava justificar a queda parecia ensaiada. Henrique foi chamado às pressas. Quando chegou, encontrou a mãe sendo amparada por 2 convidados. Seus olhos se arregalaram, mas ele conteve a reação. Olhou para Isadora, que balançou a cabeça discretamente, como quem pedia silêncio. "Precisamos levá-la para a enfermaria do clube", disse alguém. Com dificuldade, Zilda foi acomodada em uma cadeira. Apesar das dores no braço e nas costas, tentou se levantar. "Eu estou bem. Não quero atrapalhar a festa." Mas sua voz fraca denunciava a gravidade da situação. Camila ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mão. "Dona Zilda, a senhora não merece isso. Fizeram de propósito. Eu vi o jeito da Isadora antes de chegar aqui." Zilda apenas fechou os olhos, sem forças para responder. Enquanto era levada para uma sala reservada, a festa continuava no salão principal, como se nada tivesse acontecido. Música alta, taças tilintando, risos ecoando. O contraste era doloroso.
Henrique entrou na sala onde a mãe estava sendo cuidada por uma enfermeira contratada para o evento. Evitava olhar diretamente para ela. O silêncio entre os dois era sufocante. Camila quebrou o clima. Você vai fingir que não sabe o que aconteceu, Henrique. Sua mãe foi humilhada. Henrique respirou fundo, mas não respondeu. O peso da escolha o consumia, proteger a esposa e manter as aparências ou defender a mãe diante de todos. E você que está acompanhando essa história, de onde está ouvindo, coloque aqui nos comentários sua cidade e me diga, o que você faria no lugar de Dona Zilda, sendo humilhada dessa forma no casamento do próprio filho? Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Sua participação faz toda a diferença. Naquela sala silenciosa, a respiração ofegante de Dona Zilda misturava-se à angústia de Camila e ao silêncio pesado de Henrique. O casamento continuava, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. No salão principal, a música abafava os rumores, mas nos bastidores, a queda de Dona Zilda Rocha já gerava comentários. Alguns convidados cochichavam que ela parecia tonta, outros insinuavam que havia exagerado no vinho. A versão de Isadora Monteiro, dita em tom seguro, espalhava-se rápido. A sogra tropeçara sozinha. Na sala reservada, Zilda permanecia sentada em uma poltrona, o braço dolorido apoiado em um lenço improvisado. Seu rosto refletia cansaço e tristeza, mas não surpresa. Já havia sentido, desde cedo, que aquele dia não terminaria bem. Henrique Rocha entrou, acompanhado de 2 assessores de Sérgio Monteiro. Olhou para a mãe e desviou o olhar em seguida, como se não suportasse encarar a cena. Um dos assessores falou por ele. Dona Zilda seria melhor descansar. O casamento precisa continuar sem maiores incidentes. Zilda abriu a boca para responder, mas Henrique a interrompeu. Mãe, por favor, fique tranquila. Vamos resolver isso depois. Aquela frase soou como uma punhalada. Resolver depois? Ele não tinha coragem de defender a própria mãe naquele momento. Camila Silva, inconformada, ergueu a voz. Resolver depois? Sua mãe acabou de ser humilhada e quase se machucou gravemente. Você vai se calar diante de todos? Henrique passou a mão pelos cabelos, nervoso. Não é tão simples, Camila. Você não entende? Eu entendo, sim, interrompeu ela. Entendo que você está deixando a Isadora e o pai dela controlarem sua vida. Está disposto a negar quem realmente é só para manter essa fachada? Henrique não respondeu. O silêncio dele era a confirmação que Zilda temia. Pouco depois, Sérgio Monteiro entrou na sala. Com um sorriso polido, cumprimentou a todos. Espero que esteja melhor, Dona Zilda. Infelizmente, acidentes acontecem, mas precisamos manter o clima de celebração. O tom era falso, mas firme, como uma ordem disfarçada. Para ele, a festa e a imagem pública valiam mais do que qualquer ferida. Camila se aproximou de Zilda e sussurrou. Não podemos ficar aqui paradas. Eles vão tentar abafar tudo. Zilda respirou fundo. Sentia-se exausta, mas algo dentro dela se acendeu. Não seria silenciada outra vez. Enquanto isso, no salão, o mestre de cerimônias anunciava que a celebração seguiria com o corte do bolo e os discursos. Isadora, sorridente, distribuía cumprimentos como se nada tivesse acontecido. Para os convidados, ela era a noiva perfeita, refinada e educada. Mas por trás daquele sorriso havia uma certeza sombria. Zilda não se curvaria facilmente. No fim da noite, quando os últimos brindes foram feitos, a tensão entre mãe e filho continuava sem solução. Zilda, com o corpo dolorido, tomou a decisão de que não deixaria a humilhação passar em branco. Se a igreja fora palco de pompa e o clube de humilhação, havia ainda um cenário em que a verdade poderia ecoar mais alto. O próprio altar, diante de todos. O dia seguinte amanheceu com céu limpo em ouro preto, mas dentro de Zilda, o peso da noite anterior ainda latejava em cada osso. O corpo doía, mas era a alma que carregava a maior ferida.
Enquanto muitos convidados já comentavam nas redes sociais sobre a festa luxuosa, nenhum deles falava da queda na escada. Era como se o episódio tivesse sido apagado. Henrique havia passado a noite em claro. Sabia que a versão oficial, de que a mãe havia tropeçado, era frágil. No fundo, carregava uma angústia crescente. Se calar significava compactuar com a mentira. Camila, indignada, pressionava-o sem descanso. Você vai deixar que todo mundo acredite nisso? Sua mãe quase morreu ontem. Henrique apenas balançava a cabeça, dividido entre a fidelidade à mãe e o medo de perder o prestígio conquistado ao lado da família Monteiro. No fim da tarde, a cerimônia religiosa de bênção do matrimônio foi marcada na própria igreja onde tudo começara. Embora o casamento civil e a festa já tivessem acontecido, Isadora queria reforçar a imagem de união perfeita diante da sociedade local. A nave da igreja de São Francisco de Assis estava lotada novamente. Convidados aguardavam ansiosos pelo novo espetáculo. O padre ajeitava os paramentos no altar e os músicos afinavam instrumentos. Zilda, ainda dolorida, hesitou em sair de casa, mas o coração materno falou mais alto. Não suportaria assistir à distância à coroação definitiva de uma farsa. Com a ajuda de Camila, caminhou lentamente até a igreja. Seus passos firmes contrastavam com a fragilidade física. Cada degrau da entrada parecia um desafio, mas dentro dela crescia a certeza de que não ficaria em silêncio. Quando entrou, alguns olhares se voltaram imediatamente. O vestido azul marinho do dia anterior estava amarrotado, mas seus olhos carregavam uma chama que não passara despercebida. Cochichos se espalharam. Ela voltou? Depois da queda, achei que não apareceria mais. Isadora, já posicionada ao lado de Henrique no altar, arregalou os olhos por um instante ao vê-la. Rapidamente recompôs a expressão e apertou o braço do noivo, como quem exigia firmeza. Henrique sentiu o peito apertar. A presença da mãe diante de todos era um lembrete de que a verdade ainda não havia sido dita. O coração batia descompassado e o suor escorria pela nuca. Camila se manteve próxima a Zilda como um escudo silencioso. Ambas sabiam que a tensão só aumentaria. O padre deu início às palavras de abertura, pedindo que todos celebrassem a união com alegria e gratidão. Mas no ar pairava algo diferente, uma expectativa quase palpável de que algo aconteceria. Zilda, firme em seu banco, fixou os olhos no filho. Era um olhar de dor e amor misturados, carregando uma única pergunta não dita. Até quando você vai me negar? O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quebrado apenas pela voz do padre que conduzia a cerimônia. Cada palavra ecoava sob o teto barroco, mas a atenção dos presentes já não estava voltada apenas ao rito religioso. Os olhares se dividiam entre o casal no altar e a figura firme de Dona Zilda Rocha, sentada nos primeiros bancos, observando cada detalhe com olhos marejados. Isadora Monteiro, deslumbrante em seu vestido branco, mantinha o rosto erguido, mas por dentro ardia de irritação. A presença da sogra era um desafio que não havia previsto. Apertava com força o braço de Henrique Rocha, como quem lembrava que silêncio e obediência eram obrigações. O padre pediu que os noivos renovassem as promessas. Henrique respirou fundo, mas as palavras pareciam não sair. Engoliu em seco, olhando para Isadora, depois desviando o olhar para a mãe. O contraste entre os dois mundos se materializava diante dele. De um lado, o luxo e o poder. Do outro, o amor simples e incondicional de quem havia sacrificado tudo por ele. Camila Silva, ao lado de Zilda, percebeu o conflito estampado no rosto de Henrique. "É agora ou nunca", murmurou, baixa demais para ser ouvida além do banco. O padre repetiu a pergunta solene. "Promete ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" Henrique abriu a boca, mas a voz falhou. Os convidados cochichavam intrigados.
Isadora, constrangida, apertou ainda mais o braço dele. Responde logo, sussurrou com os dentes cerrados. Foi nesse instante que Henrique não conseguiu mais suportar o peso da mentira. Em um ímpeto, ergueu a voz que ecoou por toda a igreja. Chega! Todos precisam saber da verdade. O silêncio foi imediato. Os cochichos cessaram e até o padre recuou, surpreso. Henrique respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. Durante anos eu tive vergonha da minha própria mãe. Para conquistar respeito em São Paulo e ser aceito pela família Monteiro, eu menti. Disse que minha mãe era só uma antiga empregada, alguém sem importância. Fiz isso porque não queria que ninguém soubesse que cresci em uma casa humilde, criado por uma diarista que se sacrificou para me dar estudo. Um burburinho tomou conta do lugar. Isadora tentou interromper. Henrique, pare com isso! Está nos envergonhando! Ele se soltou do braço dela e continuou, a voz agora mais forte. A única vergonha que carrego é a de ter negado a mulher que me deu a vida. A senhora ali, humilhada e afastada de todos, é a minha mãe, a melhor mulher que já conheci. Zilda levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. Isadora, em choque, tentou manter a pose, mas o véu de perfeição se rasgava diante de todos. Algumas madrinhas trocaram olhares desconfortáveis, enquanto Sérgio Monteiro, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente. Henrique encarou a noiva. Você sabia desde o começo, e exigiu que eu a escondesse, porque não queria uma sogra pobre atrapalhando sua imagem. E eu aceitei. Fui covarde. Mas não mais. O altar, antes palco de um casamento perfeito, havia se transformado em um tribunal público, e ali, diante de todos, a verdade finalmente ecoava. O silêncio dentro da igreja de São Francisco de Assis era quase insuportável. Cada olhar estava fixo em Henrique Rocha, que ainda ofegava após gritar a verdade. Ao lado dele, Isadora Monteiro parecia petrificada, os olhos faiscando de ódio e vergonha. O padre, sem saber como prosseguir, fechou discretamente o livro litúrgico. Era evidente que a cerimônia não poderia continuar. Dona Zilda Rocha, no banco da frente, chorava em silêncio. As palavras do filho haviam sido como um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Era doloroso ouvir que ele tivera vergonha dela, mas era libertador vê-lo finalmente assumir isso diante de todos. Isadora tentou reagir. Isso é absurdo, gritou, a voz tremendo. Ele está confuso. Essa mulher sempre foi um peso e todos aqui sabem que não pertence a este lugar. Um burburinho percorreu a igreja. Parte dos convidados abaixou a cabeça, constrangida. Outros encaravam a noiva com reprovação. A máscara de perfeição que ela usara durante todo o casamento desmoronava. Henrique a encarou, firme. Quem não pertence à minha vida é você, Isadora. Casei por conveniência, por status, por medo de perder oportunidades. Mas hoje percebi que nenhum desses motivos vale a pena se eu tiver que negar minha mãe. Sérgio Monteiro levantou-se furioso. Você não tem ideia do que está fazendo, rapaz. Está jogando fora o futuro que construímos para você. Henrique respirou fundo, a voz firme. Prefiro perder o futuro com vocês do que perder a dignidade ao lado da minha mãe. O choque foi imediato. Isadora arrancou o véu da cabeça e saiu da igreja sob vaias discretas e olhares de reprovação. Sérgio a seguiu, murmurando insultos, mas a imagem da família Monteiro já estava manchada perante todos. Henrique desceu do altar e caminhou até Dona Zilda. Ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos calejadas. Mãe, me perdoa. Eu errei. Errei em te esconder, em te negar, em sentir vergonha da mulher que sempre me deu tudo. Eu fui covarde. As lágrimas escorriam pelo rosto de Zilda, que acariciou os cabelos do filho. Você é meu menino. Nunca precisei de luxo, só do seu respeito. Camila Silva, emocionada, enxugava as lágrimas discretamente. Muitos convidados, tocados pela cena, também se comoveram. Aquele não era o final esperado de um casamento de elite, mas sim o início de uma nova verdade. Henrique ajudou a mãe a se levantar.
Os dois caminharam juntos pela nave da igreja, sob olhares que misturavam espanto, respeito e reflexão. O casamento não havia se consumado, mas uma reconciliação verdadeira entre mãe e filho nascia ali. Essa história mostra como a vergonha pode destruir laços, mas também como a coragem de assumir a verdade pode transformar tudo. Quantas vezes na vida você já se encolheu por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes deixou de valorizar quem realmente esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis? No fim, é a dignidade e o amor que ficam. O resto passa. Eu quero que você me conte. O que teria feito no lugar de Dona Zilda? E mais, você já perdoou alguém que um dia te negou ou te envergonhou? Deixe seu comentário. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E se essa história tocou o seu coração, mostre isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Quem sabe essa mensagem não chega justamente para quem precisa ouvir que ainda é tempo de escolher o respeito e o amor.